Olá, bom dia. Eu sou Sônia Padilha, diretora da BRH São Paulo, Regional Sorocaba, CEO da GP Result. Primeiro, agradeço a todo mundo que está aqui, a gente está muito feliz de receber vocês para nós falarmos de um assunto importantíssimo, que é como surfar nas ondas da inovação. Agradeço em nome da associação a participação de vocês. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, né, que nos ajudam a fazer esses eventos incríveis, que é a EIL, a C Camargo Cancer Center, Consiga Mais, LHH, Healthbit, ProPay, Universe e vamos até, principalmente aqui, agradecer a BRF, que está patrocinando esse nosso evento, com as marcas Sadias e Perdigão, né, que a gente sempre precisa, né, alguma questão para o final do ano, os kits. Aproveito, né, a convidar quem não conhece a BRH São Paulo, entre nas nossas redes sociais, nós temos bastante coisa divulgada aí, temos feito, assim, eventos trazendo assuntos diversos para que a gente possa cada vez mais ter um RH estratégico. E eu também lembro que no final desse evento nós vamos ter um momento associado, onde você associado poderá ter um papo direto aí com nossa palestrante de hoje, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela aqui, que é uma pessoa incrível. E se você não se inscreveu, você pode se inscrever ainda no e-mail eventos@abrhsãopaulo.org.br eventos@abrhsãopaulo.org.br. E agora, vamos ao que estamos aqui para ouvir a Suzy Fleury, que é uma pessoa incrível, já conheço de outros eventos, e para mim é uma grande honra poder trazer ela aqui pela BRH Sorocaba, né, para falar sobre esse assunto que me interessa tanto. A Suzy é psicóloga organizacional, é tanta coisa que eu vou ter que ler, Suzy. Especialidade em terapia cognitiva, atua com saúde mental, inteligência, performance e digital. Ela é professora da Fundação Dom Cabral, Fundação Nacional da Qualidade, SPM, Miami Ed School. Em 91, fundou a Academia Emocional, é autora do livro Competências Emocionais e está finalizando 2 certificações em transformação digital, uma no Einstein e outra na IBM. É isso, Suzy? E deve ter mais coisa aí que não cabe aqui, né, Suzy? Porque o seu currículo é invejável. Fale mais um pouquinho de ti e agora o microfone é seu, que a gente está aqui ansiosa para te ouvir, tá bom? Gente, é um prazer, né, voltar à BRH, que é uma casa onde a gente tem uma oportunidade, é um fórum de troca de experiência, troca de novidades, né? Então, e um time que faz com que a gente esteja sempre sendo entusiasmado para avançar, para expandir. Então, é um prazer estar com vocês e abrir para esse público que se interessa por um tema que é uma paixão para mim. Eu tenho algumas paixões na vida e essa virou mais uma paixão. Eu vou compartilhar com vocês o tema, que é surfando nas ondas da inovação, né? Então, algo que veio para ficar, é uma transformação, é um movimento de mundo que começa com vários momentos onde a gente acaba tendo uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de fazer negócios. Então, esse é um tema que a gente vai destacar, essa onda que a gente está, de alguma forma, tendo uma oportunidade de aprender a surfar, é um aprendizado, ou a gente vai acabar sendo engolida por ela, né? Então, como fazer para a gente poder aprender a surfar? Aqui vocês têm um QR Code para baixar a apresentação, né? Para que a gente possa disponibilizar esses slides como um resumo aí do que a gente vai conversar. Bom, conversando um pouquinho a respeito do tema central da inovação, existe um novo jogo de fazer negócios, né? Se a gente olhar para essa palavra inovação, a gente está vendo que tem 2, inova a ação. Então, a maneira da gente fazer as coisas está mudando. E a gente tem que aprender qual é a maneira mais adequada para participar desse movimento e jogar, para que a gente não fique apenas como um observador de tudo que está acontecendo ou alguém que está só, de alguma forma, sendo empurrado por tudo que está acontecendo. Então, basicamente, as grandes mudanças que estão acontecendo, elas estão relacionadas a hábitos de consumo quando a gente fala dentro desse ambiente mais de negócios, né? Porque a gente agora está trabalhando mais no híbrido, e offline, né? Então, a gente, por exemplo, aqui, fazendo essa teleconferência, estamos juntos online
e em alguns outros momentos a gente atua, por exemplo, offline. Então, como aprender a fazer com que essa forma de atuar seja algo que traz para nós como uma opção, né, de atuação e alcance, porque a gente tem como centro aí dessa questão a acessibilidade. Então, a mudança nos negócios, nos produtos que a gente tem para oferecer, nos serviços, elas são inevitáveis. A gente tem que, de alguma forma, entender como entregar soluções para esse consumidor conectado que tem hoje um acesso a alguns serviços e produtos que são muito fáceis de adquirir, são baratos. Então, como é que a gente pode participar disso? E, de um lado que eu queria destacar, é que existe a necessidade de revisar a cultura para que a cultura da empresa esteja voltada a esse momento de inovação. Né? Essa inovação a gente poderia dizer e caracterizar como uma era cognitiva, uma era de inteligência. Né? Os seres humanos aprendendo com as máquinas e as máquinas aprendendo com os seres humanos para que as máquinas possam expandir a nossa inteligência, para que a gente possa tomar decisões, para que a gente tenha ações mais produtivas, mais estratégicas dentro desse ambiente de tantas transformações. Então, o eixo central da cultura de inovação, ela começa com a experiência do cliente. Como que nós podemos trabalhar para que cada vez mais a experiência desse cliente seja tão favorável que ele passe a ser um promotor do nosso trabalho, né? Do nosso serviço, dos nossos produtos, e ele vai divulgar isso. E quando a gente fala em divulgar, antigamente era o boca a boca muito pontual. Agora, coloca na rede social, aquilo que ele divulga favoravelmente reverbera tanto quanto aquilo que ele divulga negativamente. Então, é necessário se fazer uma revisão no modelo de gestão, procurando as melhores práticas dentro desse ambiente digital. Né? Aqui a gente tem o Omnichannel, que é a ideia de todo, né? Todos os canais que a gente puder oferecer, desde acessibilidade no smartphone até chats, os e-mails, a forma presencial também. Então, assim, a cultura ela precisa ser revista para que a inovação tenha espaço e o eixo central, que é criar a melhor experiência do cliente, possa acontecer. E aí, como é que a gente pode continuar a crescer, inovando as nossas ações e o RH, recursos humanos, trabalhando com esse potencial de pessoas, fazer com que as pessoas também se renovem, para que elas possam entregar algo melhor e mais adequado a esse ambiente de negócio. Então, o papel do RH é fundamental. Se já tínhamos uma importância, né, no cenário, esse cenário ele acabou colocando o RH numa condição ainda melhor se o RH, de alguma forma, se reedita e busca, né, o desenvolvimento de novas habilidades, fazendo com que haja uma base conceitual, uma boa referência, né, para que isso seja algo bem conceitualmente sustentado, e as melhores práticas, né? Então, se eu tenho uma base conceitual, uma metodologia, a gente consegue chegar nas melhores práticas. Então, eu trago aqui o Satya Nadella, que é hoje o CEO da Microsoft, que diz que como o futuro entra e se transforma em você antes de se tornar real. Essa é uma questão que ele coloca, é uma provocação que eu acho bem bacana, porque a gente precisa, de alguma forma, mentalmente, né, cognitivamente, imaginar ou perceber esse futuro para que a gente possa reeditar aquilo que a gente faz. Ou compreender primeiro para depois reeditar. São humanos criando a inteligência artificial e então começamos a nos moldar. Então, essa é uma provocação do Satya, e aí a gente entra em uma base da transformação digital conhecida como 4.0, que se sustenta em tecnologias digitais, né? A gente está falando sobre inteligência artificial, os big data, né? Para a solução de problemas tradicionais, então aqui a gente traz o conceito de inovação disruptiva, onde o simples, né, o econômico, e cria novo mercado, o Airbnb, o Uber, né? Então, são serviços oferecidos, né, onde aquele serviço tradicional ele foi substituído. Quando você dá essa opção para o cliente acaba colocando na balança e vai fazer a opção
por aquilo que é mais simples, mais econômico e, de alguma maneira, cria novos mercados. Então, isso tudo só se sustenta através da melhora da experiência do cliente, que não volta mais a usar o serviço e produto que ele usava antes, se ele se sentiu atendido, né, dentro daquela necessidade. Então, algumas indústrias que estão passando por essa transformação, e eu estou destacando aqui, agronegócio, alimentação, educação. Educação é show de bola, porque é o que vai fazer a ponte entre o que a gente fazia e o que a gente vai fazer, né, sem ter uma referência no passado. Isso é legal. É com projeção nas referências futuras. A área financeira, que é a automação blockchain também, é o que está, de alguma forma, dentro desses itens de áreas, né, liderando essas transformações. A indústria, saúde e performance, telecomunicações, transporte, turismo e também aqui eu até posso incluir o varejo, tá? Então, esses dois eixos, a área financeira e telecomunicações e também o varejo, estão, de alguma forma, liderando. E eu vou mostrar para vocês de onde é que eu estou tirando essa base de pesquisa, tá? Esse estudo da McKinsey, que é uma grande referência para nós, ela foi buscar as transformações digitais no Brasil. Quais os principais insights sobre o nível de maturidade digital das empresas aqui no país? É um estudo recente que foi baseado em 124 grandes e médias empresas, onde eles tiveram uma lista de 22 práticas de gestão e identificaram quem que são os líderes, quem são aqueles que são os ascendentes, os emergentes e os iniciantes, para dar para nós um toque, onde você está dentro da sua empresa? Você já é uma empresa que lidera esse cenário das transformações digitais? Está no nível ascendente, é uma emergente ou é uma iniciante? Então, é importante perceber, porque você pode fazer ajustes. De um lado de cá, a gente tem as alavancas, ou seja, aonde é que essas empresas se posicionam para serem líderes, né? Nos modelos de negócio, novas formas de operar. Esse é um dado importante. Conectividade, que é o engajamento em tempo real. Processos, foco da experiência do cliente, automação e agilidade. Analytics, aqui, gente, são os dados, como que a gente toma decisões com base em dados. Isso é dentro do MBA que eu estou fazendo, em transformação digital, focado mais em saúde, porque eu trabalho mais com saúde mental e performance, é como se fosse o petróleo. Então, se a gente não ainda aderiu a uma metodologia e uma prática onde você tenha dados para tomar decisões, isso é um ponto que deve ser considerado como um ponto emergencial. E as principais práticas de gestão e estratégia, dentro desse novo cenário, né? Porque eu preciso ver recursos e competências dentro dessa nova forma de entregar negócios, né? As capacidades, que são as habilidades do profissional do futuro, em especial, e as capacidades dentro da própria estrutura organizacional, a organização e a cultura, que vai manter as pessoas numa direção, né, numa direção de futuro, e agindo e tomando decisões, escolhendo, tomando decisões e agindo, e principalmente essa ação são comportamentos adequados à construção dessa nova realidade. E continuando esse estudo, primeiro, líderes digitais, né, que é o ponto que a gente começa a perceber que leva à questão da maturidade digital. Isso leva, consequentemente, ao melhor desempenho financeiro. Maturidade no Brasil, próxima a líderes globais, isso a gente está vivendo, mas há uma disparidade aqui dentro do nosso país, entre as próprias empresas. Líderes se destacam em 3 práticas: a estrutura, a organização e a jornada do cliente. Enquanto as de menor maturidade usam práticas isoladas. Então, por exemplo, tem consciência e fica na consciência. Não, é importante, mas só fica nesse ponto. Ou buscam uma orientação externa, buscam um consultor, uma parceria externa para dar essa orientação e fica nisso, se sustenta nisso. E centralizada no cliente, também é um ponto importante, mas o que é a mensagem aqui? Nós temos que ter um conjunto de práticas, isoladamente elas não vão ser suficientes para a demanda que a gente tem e para a transformação, a inovação que a gente pode praticar. Quais são os 4 principais desafios? O roadmap é uma técnica bem utilizada e bem bacana para ser considerada, porque a gente vai lá onde a gente quer chegar e de lá a gente vai traçando
um passo atrás, um passo atrás, um passo atrás. Quando a gente chega aqui do ponto de partida, a gente já tem uma estratégia definida. Tem até aqui embaixo um link, acho que eu coloquei um link para utilizar essa metodologia. É uma técnica, mas é muito utilizada, e especialmente atualmente. Os dados e analytics, né, que é uma coisa que a gente precisa incluir com metodologias e também com algumas ferramentas, talentos e mentalidade baseada em dados. Quinto, maturidade e velocidade, serviços financeiros, tecnologia, telecomunicações e varejo. São as principais áreas que estão à frente, que estão liderando esse processo de transformação. Então, vamos lá, serviços. O Ricardo Guerra está dentro do Itaú e ele dá uma mensagem, vou passar o vídeo para vocês, porque como o setor financeiro está bem lá na frente, ele desperta algumas questões aí para a gente levar em consideração. Vou compartilhar então aqui o link do vídeo. Antes disso, vamos fechar e abrir o... Talvez seja a maior jornada que a gente já enfrentou em grandes corporações para mudar um método e um modelo de trabalho. Se as corporações não entenderem que o nível de ansiedade mudou, elas não vão passar a responder na velocidade que o cliente quer. As empresas vão ficar fora do mercado porque alguém vai entrar com tecnologia nova, com metodologia nova, com entrega rápida, entendendo o comportamento de cliente, colocando metodologia que a gente está vendo no estado da arte aqui na CIET e vai te tirar do mercado. As empresas são paradas de ser hierárquicas. Você precisa fazer com que as pessoas sejam empoderadas e que elas consigam, de fato, tomar suas decisões, porque são elas que estão observando o cliente. É uma jornada brutal, gigantesca, técnica, profunda. O dinamismo da tecnologia dá um banho na evolução de legado. O líder de tecnologia precisa entender profundamente o impacto dessa transformação dentro da organização e liderar, juntamente com quem cuida do resultado do negócio, essa transformação. Essa parceria é fundamental. Ok, essa é uma mensagem que vale a pena a gente ficar com isso na cabeça, porque, na realidade, gente, não é mais uma alternativa, não é mais uma opção, é uma condição, né, para que a gente possa se readequar, e isso pode assustar se você não está no sistema de liderança atual, se você não lidera, né, essa transformação. Mas, por outro lado, estamos todos dentro desse mesmo ambiente de negócio de transformação. Então, o principal é começar, é de alguma forma participar ativamente. Então, existem alguns mecanismos para isso, e eu vou tentar dar algumas dicas, passando, por exemplo, para a tecnologia 5G. Então, além, né, do setor financeiro estar à frente, as tecnologias também estão chegando para nos dar esse suporte. Porque traz com ela, a tecnologia 5G, ela é tão empoderada que traz precisão. Ela traz também velocidade, né? Ela traz uma coisa que é o Wi-Fi, que a gente usava muito o Wi-Fi, a gente ainda usa, né? Mas o Wi-Fi vai dar uma outra dinâmica, né? Porque é a luz LED fazendo as transmissões via internet. A tecnologia do grafeno, que dá essa flexibilidade aos objetos. E uma coisa interessante também, que a gente falava muito de internet of things, agora internet everything, ou seja, tudo e todos conectados. Então, a gente vai ter cada vez mais, e com a chegada do 5G, essa condição tecnológica para alavancar ainda mais a nossa atuação online, oferecer esses produtos e esses serviços, essas conexões via online. E para isso, por que a gente está agora com tanta, além do Covid, né, tanta acessibilidade? Porque a questão das telecomunicações, a forma da gente interagir agora fazendo com o Zoom ou usando outros sistemas, aí, outras ferramentas, por que isso teve uma aceitação tão grande? Porque a comunicação humana, ela tem um percentual muito grande de aceitação quando a gente faz o face a face e o vocal também estando presente. Então,
com as teleconferências, né, com esses recursos gratuitos, muitos deles, e muito acessíveis quando tem uma taxa para serem pagos, né? E isso vai acontecer ainda mais, porque isso vai ter uma repercussão, uma reverberação, um aumento, porque a tecnologia vai permitir que isso seja oferecido para o nosso mercado e a gente tem acesso a isso aí. Eu trouxe também, como o varejo é uma das áreas que estão sendo citadas nesse trabalho, esse artigo falando a respeito da Via Varejo, onde o presidente, ele dá para nós, é o Roberto, né? Ele dá para nós uma dica de que é possível, sim, você transformar uma empresa em 10 meses dentro desse ambiente de transformação digital. E eu acho bacana esse case, porque ele está falando a respeito dessa transformação acontecendo em pleno Covid e fazendo uma virada de jogo, né? Onde a empresa passa a ter uma lucratividade maior com essa transformação acontecendo. Então, Via Varejo se tornou o Mobile First, né? Uma das ferramentas para o vendedor digital, ele chama de Me Chama no Zap. Corresponde a 20% das vendas, e isso é uma coisa bem recente, né? Então, assim, eu estou trazendo até alguns exemplos mais práticos aqui do Brasil, para que a gente possa entender o contexto em que a gente vivencia e que isso é possível ser feito no momento em que a gente está dentro desse contexto de transformação digital. E aquele que conseguir otimizar a jornada do consumidor tem vantagem competitiva. Isso não é, ninguém questiona, ninguém duvida, né? Mas vamos ver como. Trago para vocês 3 cases. Netshoes. Netshoes, há mais de uma década, pivotou. Pivotar aquele movimento do basquete, né? Você vem lá com a bola, dá aquela e faz a cesta, onde você dá uma transformada no seu modelo de negócio de lojas físicas, né? Para o e-commerce, chegando a ser o número 1 do e-commerce mundial. E por que isso aconteceu? Qual foi a forma que eles utilizaram para fazer essa mudança acontecer? Aqui eu trago um link da entrevista do Rony Cunha Bueno. Rony foi o responsável por pivotar a Netshoes na oportunidade. Hoje ele tem uma startup orgânica, né? E no Summit, RD Summit, 2 anos atrás, ele foi o The Best, o case mais assim avaliado, mais bem avaliado naquela reunião que a gente tem da Resultados Digitais em Florianópolis, que é o grande centro de transformação digital no Brasil. E vale a pena escutar a forma, muito embora ele esteja muito direcionado a falar de startup, se você esquecer o nome startup e pensar no que ele está falando para a empresa, a gente vai tirar algumas importantes aprendizagens. Até escrevi a respeito disso no artigo que está aqui nesse rodapé. Vou resumir o case de transformação da Netshoes. Quais são os pilares da inovação implantados na Netshoes, na oportunidade que hoje fez com que a empresa seja realmente uma grande vitoriosa em relação ao seu modelo, né? Primeiro, propósito, servir a uma causa, ter porquê, para que a gente levanta, qual é aquela questão que a gente está sempre direcionado ao cliente. Cultura, que é o mindset, mudar a forma de pensar, porque sem mudar a forma de pensar, sem ajustar a forma de pensar, a gente não muda comportamento. Né? Então, assim, inclusive, quais são as crenças limitantes, como a gente faz para desafiar essas crenças dentro de uma cultura voltada à inovação. E, para isso, ele diz que não dá para fazer essas transformações sem ter um método. Método é uma palavra que vem do latim, ela é escrita em TH, com sua origem, né? Então, ela significa meta, e odus é o caminho para atingir a meta. Então, é ter um caminho para atingir a meta que eu quero, né, alcançar, estruturada. E aí, aqui, ó, ele diz que a cultura voltada para o cliente, né, com foco no propósito, o que a gente vai entregar para esse cliente? Sim, é possível. Se não acreditar, ninguém acreditará. O novo vem sempre. Prepare a mudança. Vamos errar. Mudança de mindset, forma de realizar, faz parte aí a gente começar a tentar experimentar e de preferência ter métodos para que a gente possa evitar ensaios e erros, né? Mas se tiver que ensaiar, faz parte. Postura de dono, que é a responsabilidade de recursos que a gente tem que assumir. Aprender a viver no desconforto, na insegurança, porque isso é uma tônica atual, e o foco e a obsessão do trabalho duro e focado. Então, assim, inclusive esse daqui, ele é repetido por vários CEOs aí de outras empresas atualmente. E o método básico que ele define é o Champion versus Challenger, quer dizer, o campeão versus o desafiador. Então, assim, enquanto o Fórmula 1, o carro está lá, o melhor que a gente tem para oferecer está rodando, ou seja, aquela entrega que a gente está fazendo hoje nos nossos negócios, é a melhor que a gente tem para oferecer. Mas a gente não pode parar
de continuar desenvolvendo o nosso carro para o ano que vem, para que a gente não fique para trás. Mesmo que a gente esteja no melhor carro, no melhor serviço, no melhor produto do mercado atualmente, eu não posso parar de desenvolver um outro para que eu possa me manter evoluindo e a concorrência também tenha dificuldade em me ultrapassar. É um método bem interessante que eu descrevo bastante detalhadamente essa palestra que ele deu no artigo que está aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui embaixo. Ó, aqui embaixo tem um link, então eu escrevi um artigo chamado Como Liderar no Novo Jogo de Fazer Negócios, dando bastante detalhes sobre esse case Netshoes. Bom, o segundo é a Ambev. A Ambev também é uma indústria enorme, né? Onde a transformação cultural, e esses dados eu obtive agora recentemente, a questão de 20 dias atrás, uma palestra que o presidente deu, o Daniel, né, onde ele destaca: sonhar grande, meritocracia, oportunidade para as pessoas e postura de dono. E é interessante que ele sustenta a transformação em Ambev em 4 pilares. Segurança psicológica. Isso aqui é interessante porque é uma pesquisa feita pelo Google no projeto Aristóteles, que eu vou mostrar para vocês logo a seguir. Mentalidade de crescimento, é uma cultura que o Satya Nadella também utiliza na Microsoft, e é um trabalho feito por uma psicóloga, eu vou mostrar para vocês também como é que funciona. Cultura de aprendizagem, vocês vejam, percebam o quanto esses 3 pilares e os 4, né, diversidade e inclusão, tem a ver com o RH. O quanto recursos humanos pode contribuir para que esses 4 pilares aconteçam, né? Então, vamos lá para a segurança psicológica. De onde é que ele tira isso? Ele tira desse trabalho do Google, que é um projeto que foi feito com rigor científico, onde procuraram identificar os padrões que diferenciam os melhores profissionais e equipes, tá? E o público foram 180 equipes com rigor científico, que eles fizeram com bastante cuidado. E o resultado da segurança psicológica significa um ambiente livre de julgamento, onde existe ali um apoio psicológico para erro, para um apoio em relação ao que eu posso contribuir. Quer dizer, esse significado, esse sentido mesmo de time que respeita, né, uns aos outros, os sentimentos uns dos outros. E quando a gente vê os principais pilares, começa pela segurança psicológica, isso leva à confiabilidade, uma estrutura e uma clareza, porque fica muito aberto, o jogo fica muito aberto, significado, sentido, propósito, e o impacto que aquilo que a gente está fazendo pode gerar e pode causar na entrega do resultado final do trabalho. Eu defini aqui alguns links que vocês poderiam aprofundar esse tema, que super vale a pena, ele é atual e ele é um mecanismo de aprendizado utilizado por grandes empresas, como eu mostrei para vocês agora na Ambev e também dentro da Microsoft. E a Carol Dweck, ela é a responsável por essa pesquisa de mindset de crescimento, né? Então, o Satya Nadella, da Microsoft, popularizou esse conceito, porque ele divulga muito, né? Tem aqui um link. E aqui eu tenho alguns livros em audiobook, alguns vídeos da Carol em TED.com, que super vale a pena. Ela é muito ilustrativa, ela dá muitos exemplos, bons exemplos do que é o Grow Mindset, né? O mindset de crescimento e como desenvolver, como expandir e o impacto favorável que isso pode trazer. Inclusive, assim, dentro do modelo da Netshoes, propósito, o mindset, a cultura de crescimento, é um outro pilar também citado no Netshoes. E aqui o meu xodó, que é o Hospital Israelita Albert Einstein, que vem fazendo a transformação cultural já há alguns anos, né? Já há alguns anos, especialmente com foco de atenção na telemedicina, e eles deram um show de bola, porque eles se prepararam para viver esse momento de Covid com ciência, com metodologia, com as melhores práticas. Então, telemedicina é o exercício da medicina, à distância. Medicina, eu pratico a medicina à distância, que poderia ser telepsicologia, por isso que eu estou fazendo esse MBA no Einstein, porque eu quero entender sobre como praticar a psicologia, como praticar coaching de uma forma à distância, que tele é a distância, mediada por tecnologias para fins, no caso deles, de assistência, pesquisa, prevenção de doenças, lesões e promoção da saúde. E o modelo de gestão que o Einstein aderiu a partir de um modelo americano é o modelo que eu utilizo, é o modelo que eu, de alguma forma, provoco, porque ele é muito campeão.
de um lado, a gente tem clientes necessitados e profissionais qualificados para cuidar desses clientes necessitados. Então, o modelo é da quádrupla meta, né? Antigamente a gente falava em tripla meta, mas agora a gente tem mais um dado, mais um item, né? Adotado aí, que é melhorar a experiência do cliente, já tinha. Melhorar a experiência de quem atende o cliente, essa é um pilar novo, né? Para que a gente possa criar uma entrega de qualidade a partir da acessibilidade, o acesso à tecnologia, e isso buscando sempre eficiência e redução de custos. Gente, é fantástico, porque entendendo como funciona, a qualidade está no centro, e aí quando eu ofereço qualidade e acesso, eu estou criando uma experiência do cliente, eu estou propiciando uma melhor experiência do cliente, porque tem a opção de fazer através do online, né? Ou através também da assíncrona, quando a gente não está online, mas a gente deixa uma mensagem. E a experiência de quem atende esse cliente. Quando tem qualidade e eficiência, a gente tem redução de desperdício. Quando tem qualidade e equidade, né? Equivalendo aí a todos podem, nós temos como oferecer uma promoção da saúde, no caso aqui, a promoção da entrega que a gente vai fazer. O ICE está entregando saúde, ou eu entrego saúde mental, procuro entregar saúde mental, performance, é super show de bola esse modelo. E funciona para casos mais graves. Só para vocês terem noção, aqui a gente tem um gráfico mostrando o comparativo do Covid desde janeiro até março, tá? Até abril. Então, aqui o amarelinho é o Covid, ele cresce na telemedicina e se estabiliza. E o interessante é que os outros problemas de saúde, eles continuam crescendo. Significa que as pessoas não estão procurando só telemedicina por causa do Covid, elas estão por causa de uma cultura, de uma necessidade, de uma opção. E o bacana também é que o nível de mortalidade e giro dos leitos com telemedicina caiu. Então, a telemedicina está chegando aos leitos, já chegou aos leitos de UTI com um grau de queda de mortalidade muito significativo e, com isso, o giro de leitos. E aí, só para vocês terem uma ideia, só no Einstein, 540 leitos estão sendo atendidos por tele-UTI. Isso significa 10 vezes mais do que uma UTI física, né? Dando uma porção de vantagens para o médico, para o paciente que está em qualquer lugar do planeta. Então, é realmente um formato, né, de oferecer medicina à distância campeão. E, só para ter uma noção, comparando consultas, a Mayo Clinic é uma referência mundial também, comparando as consultas face a face com o digital, não há diferença na revisão de diagnóstico, ou seja, a pessoa não volta por causa do diagnóstico errado, né? E também um estudo agora de 2017, que americanos trocariam o seu médico por um que oferecesse consulta por vídeo. Então, isso é uma coisa que é uma opção agora do cliente como um todo, e isso vai bater na nossa porta. Como é que nós estamos pensando em oferecer nossos serviços e nossos produtos por vídeo, né? E aí, gente, só para complementar, como o Einstein consegue monitorar e as grandes empresas conseguem monitorar como está a experiência do cliente online. Esse conceito de experiência do cliente surge num artigo de Harvard, na década de 90, não, foi no ano 2000 e pouquinho, 2006, e isso teve uma repercussão tão favorável que passou a ser uma metodologia usada por grandes corporações. E significa quando a gente observa a soma, quando o cliente observa a soma das percepções, ou seja, dentro do ambiente de saúde. Ele vai no estacionamento, ele vai e entra, passa por segurança, vai na recepção, depois ele é encaminhado para uma triagem. Essa soma de percepções que o cliente tem sobre pessoas e fatores envolvidos é que causa nele uma impressão, uma experiência em perspectiva de jornada. Então, isso é um modelo, é um mecanismo, né? Uma ferramenta, é uma metodologia de você avaliar que vai dar a base da gestão da experiência do cliente. Então, quando você quer montar uma cultura da experiência do cliente, a gente precisa ter essas métricas. E a métrica utilizada mais famosa, e mais conhecida e mais aderida é o Net Promoter Score. E a liderança tem um papel enorme, muito importante, porque é ela que vai, de alguma forma, ter acesso a essas métricas e engajar as pessoas, que são os colaboradores, para fazer as mudanças acontecerem, criando aí a melhor experiência do cliente. E só para vocês terem uma ideia, o conceito de promotores são aqueles que dão nota 9 e 10 e indicariam, né, o serviço ou
o produto para amigos e familiares ou outros, né? Quando dá nota de 7 a 8, são os passíveis, eles não têm uma ação de promover aquele serviço, aquele produto, e o problema dos distratores está em a gente identificar o que está acontecendo, em que elo está acontecendo alguma dificuldade para que a mudança possa acontecer, os ajustes possam acontecer. Então, como é que a gente melhora? Buscando ações mais estratégicas, tendo as informações a respeito da metodologia, né, da ferramenta, fazendo com que as ações sejam proativas e ações de acolhimento para mudar e trazer sempre os clientes para esse nível ótimo aqui entre 9 e 10 níveis de satisfação. Essas são as principais empresas que utilizam a metodologia. Então, é realmente um método que veio para ficar. A ferramenta, ela tem uma versão gratuita, mas na realidade é tão simples, é só você criar mecanismos. Eu fui numa padaria, eu vi um post-zinho em cima da mesa pedindo para eu avaliar o nível de satisfação que eu estou tendo ali naquele momento. E ali era um QR Code, a gente já mandava, já vinha alguém na mesa falar com a gente. Muito interessante, muito interessante. E aí, só para a gente chamar a atenção de algumas habilidades, né, do profissional do futuro, nós temos aí o World Economic Forum, que é uma grande referência, mostrando as 10 principais habilidades de 2015, revisando agora em 2020 e fazendo uma nova projeção para 2022. Então, além da gente se atualizar na tecnologia, o eixo central de desenvolvimento das pessoas está, e isso é uma dica grande para o RH, nas habilidades projetadas para o futuro. Então, eu fiz aqui uma ferramenta chamada Roda das Soft Skills, onde eu peguei essas habilidades aqui de 2022, trouxe para essa... e aqui embaixo vocês vão ter acesso ao Excel, onde vocês podem utilizar essa ferramenta para fazer a sua própria avaliação e a avaliação das pessoas. Então, quais são? Pensamento analítico e inovação. É mindset, é mindset. Carol Dweck, hashtag vale a dica. Estratégias de aprendizagens. Além disso, a aprendizagem é o eixo a ponte que a gente pode fazer. Uma aprendizagem que é online, viu, gente? Não dá mais para a gente ficar só a semana que vem. Não, o que eu estou aprendendo hoje? Dentro dessa pandemia, meu propósito foi avançar o máximo que eu pudesse em termos digitais. Criatividade, originalidade, iniciativa, design e programação de tecnologia, pensamento crítico, solução de problemas complexos, porque agora a gente tem um panorama muito mais... O que não pode faltar numa feijoada? Não é o feijão, é a dose certa do sal. Então, assim, eu preciso ver todos os ingredientes na dose certa para que eu possa tomar a decisão e entregar a melhor feijoada que eu tenho para oferecer. Liderança e influência social, inteligência emocional, está nos 3 níveis aí, né? E raciocínio e solução de problemas, além da análise e avaliação de sistemas. Para terminar, eu deixo uma mensagem aqui também do Satya, que ele tem uma apresentação bacana, eu acho que eu vou botar depois o link para vocês, que ele diz que acredita na tecnologia digital como força democratizante, porque dá oportunidades em todo o mundo. A gente está realmente numa grande aldeia global e o que a gente tem como um diferencial? O que nos faz ser alguém que pode participar disso, fazendo a coisa acontecer? É como eu posso oferecer de uma forma disruptiva, simples, barata e algo que seja acessível. Então, essa é a grande mensagem que eu posso estar dando para vocês, que aprendi com o Satya, com alguns desses grandes mestres aí da transformação digital. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, o QR Code para vocês baixarem essa apresentação e podemos abrir para a nossa conversinha aqui de complementação. Que seria as perguntas e a discussão. Coisa incrível aqui, estou aqui apaixonada pela sua apresentação aí, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu também sou super adepta à questão digital, dessa questão da inovação fazer parte de todos os universos. Eu vou ter umas perguntas minhas, mas vou fazer as perguntas aqui dos nossos participantes primeiro. A Gabriela Gazola nos pergunta, né, na sua experiência,
Quais os maiores desafios para promover a transformação cultural numa organização? E provavelmente ela deve estar pensando nessa transformação cultural, nesse nível de estar usando a tecnologia, a inovação como aliada. O que você tem para dizer para Gabriela? Gabriela Gazola, olha só, você precisa entender em que cenário você está, qual o seu mercado, porque vamos supor que eu estivesse falando com uma pessoa que fosse responsável por uma rede de táxis, né? Então, assim, a gente pode montar o melhor roteiro de transformação interna, né, cultural, mas se a gente não entender que o nosso negócio está dentro de um movimento de mundo que vai ser ultrapassado, ou vai ser vai sair daquela condição de ser a única opção para o cliente, ou a que ele tem, a opção que ele tem, para ele estar competindo com outras, como no caso o Uber. Então, assim, primeiro entender o seu negócio. Quais são as grandes tendências do seu negócio? Qual é a sua área? Quanto mais repetitivo for a área, então muitas coisas são repetitivas, eu repito muito, isso vai ser substituído por inteligência artificial. Quanto mais criativo, então, por exemplo, médicos especialistas, publicitários que têm que criar campanhas publicitárias, o processo de terapia, que é uma coisa muito dirigida, personalizada. Quanto mais personalizado for o seu negócio, menos interferência pelo menos nesse momento, né? A gente tem que enxergar assim, que negócio que eu estou, qual é as tendências, bota lá quais as tendências do mercado de publicidade, quais as tendências da área do varejo, e se posicionar para que você possa identificar nas tendências as mudanças que vão acontecer e antecipar ela para o teu negócio, para a tua empresa, para o negócio que você está inserido. Faz sentido? Eu acredito que sim, eu concordo contigo. E eu vou emendar uma outra pergunta aí, né? Porque numa parte da sua apresentação você fala que os líderes globais estão já atentos a toda essa necessidade, já estão engajados nessa transformação digital, nessa inovação. E aí eu vou puxar para um pouco o meu lado do que eu trabalho com pequenas e médias empresas. Eu tenho uma solução para essas empresas que é digital já, mas eu vejo que assim, no Brasil, principalmente, nós temos 90% das empresas pequenas e médias. E está demorando para que elas se insiram nessa questão. Se eu vou te fazer uma pergunta aí, vamos ver se você me ajuda até. Qual seria o primeiro passo para quem quer começar do zero? Porque se a gente for olhar para a nossa realidade, acho que nem 20% das empresas já começaram esse movimento que você está falando. Não sei se você tem esses dados, eu pesquisei sobre isso já. E qual seria o primeiro passo? Além dessa questão da cultura, da gente estar olhando o que você falou, queria que você me falasse alguma coisa sobre isso. Sônia, eu sou pequena empresa, eu sou minúscula, né? Então, Eu também. Qual que é o primeiro passo? É encontrar um mecanismo de aprendizagem, né? Eu preciso aprender a pensar digital. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, dentro do meu negócio, saúde mental e performance, eleger ou identificar quem são as minhas referências. Eu identifiquei a referência do Einstein há uns 4 anos atrás. Eu venho acompanhando o Einstein há 4 anos atrás. Por quê? Porque eles já estavam trabalhando com telemedicina, com essa questão mesmo de modelo de gestão, esse modelo de gestão da quádrupla meta. E é interessante porque em alguns modelos a gente pode... não dá para fazer control e colar. Não. E pode... entender aquele mecanismo, aquele negócio onde ele está lá na frente e fazer uma atualização para nós. Então, a gente pode aprender. Só que isso tem que ser de uma forma diária. Então, por exemplo, as redes sociais, eu faço um mecanismo que todas as vezes, por exemplo, no Facebook, eu praticamente não uso muito o Facebook de uma forma social. Eu até me coloco socialmente, mas eu uso essa ferramenta para acompanhar o World Economic Forum. Então, eu entrei lá no link do World Economic Forum, coloquei ver primeiro, programei. Então, tudo que eles lançaram agora, enquanto essa palestra, eu vou ver o que eles publicaram. E o que me interessar, eu vou ler na hora, ou se eu não conseguir, eu pego o link, abrir um Excel, eu chamo uma cabine de comando. Então, é sobre tecnologia, sobre transformação, eu boto o World Economic Forum das software skills. Então, falaram sobre as novas software skills, eu ponho o link lá e eu boto em vermelho. Então, final de semana, numa brecha, eu vou ler aquilo lá. Então, assim, todo dia a gente tem que ter um mecanismo de aprendizado em cima
das grandes referências, então, o World Economic Forum, a Singularity University, as empresas que estão ditando as mudanças tecnológicas, que são 4 grandes pilares, eu acompanho, essas cabeças que estão definindo e escrevendo sobre as mudanças que estão acontecendo. Então, por exemplo, o chip que já está instalado na cabeça de um animal, porque vai ser um teste. Então, a gente vai acompanhando e contextualizando dessa realidade, o que eu tiro para a minha? Dessa realidade futura, o que eu posso puxar para começar a plantar aqui e me movimentar para lá? Porque, na realidade, antigamente a gente via o passado como referência, o que eu aprendi, agora é o futuro, o que eu posso aprender com quem está fazendo esse futuro acontecer. E aí, eu diria assim, ó, eu gastava umas 4 horas por semana, e isso era algo que inicialmente lá atrás era interessante. Agora eu dedico pelo menos umas 2 horas por dia em aprender alguma coisa sobre esse universo digital. Que tem a ver com o mindset que a Carol fala, né? Esse mindset de crescimento é constante, né? Eu também uso ela como referência, porque e que é interessante que ela fala esse mindset de crescimento no bolso também pessoal, não só de trabalho, né? Bem interessante. Exato. Oi. Interessante. Eu acho que dentro disso, a Gisele tem ataque duro e diminui a ansiedade que a tecnologia traz. Ela está preocupada com os pimpolhos dela lá. Gisele, como que você vê isso? Eu tive um intervalozinho que eu não discutei, mas assim, você pode repetir a pergunta? Posso. Como psicóloga, né, qual a sua dica para que a gente possa introduzir as crianças nesse aprendizado de mindset de crescimento, provavelmente para o futuro, e ao mesmo tempo diminuir a ansiedade que a tecnologia traz? As crianças, assim, têm um papel fundamental. Os pais têm um papel fundamental na educação dos filhos, porque você pode dirigir, e é o mesmo mecanismo, né? Então, por exemplo, quais são as empresas? A Startse, que é uma empresa que está começando cada vez mais a se dedicar à questão do aprendizado, né, da educação, uma referência que você pode acompanhar todo dia o que eles estão publicando, porque eles estão dando para nós alguns dados de educação, mas o que vai acontecer com a educação, o que eu tenho que fazer para que o meu filho esteja inserido, e muito em relação à seletividade, porque com a acessibilidade você tem acesso a tudo, mas tem muito lixo na rede, tem muita coisa que não se aproveita e muitas coisas perigosas, então eu preciso um mecanismo de filtro, selecionar. Então, quando eu elejo as principais referências e começo a me dirigir e acompanhar essas referências, então aparece alguma coisa sobre aquele tema, se eu não olhar para qual é a referência, quem é que está escrevendo sobre isso, eu não vou perder tempo. Eu vou preferir fazer, por exemplo, o que a Singularity University está propondo, tem um estudo bacana sobre educação, quem são as grandes referências de educação no mundo, né? Quem são os países, quais são as práticas, quais são os princípios que eles estão utilizando. Então, tem um material bem bacana para a gente acompanhar e é um papel dos pais. A gente não pode mais esperar pela escola porque a gente não tem certeza de que a escola esteja adequada a esse nível de conhecimento ou de conexão, entendeu? Então, nós, inclusive, temos que estar... não podemos delegar isso para a escola porque eu não sei se a escola vai ter tempo ou se ela já está adequada a esse tipo de aprendizado, ou se já está atualizada para isso, né? Então... eu também penso dessa forma, eu fui educadora durante 19 anos, e a gente vê que, assim, cada vez mais a gente está passando por ser quase que autodidata, porque as informações estão lá, mas essa questão que você falou, que a gente tem que filtrar, escolher o que a gente vai ler, porque também tem muita coisa que não é adequado nem para a gente, quanto mais para a criança. Você acredita que já está acabando o nosso momento aqui? Sim. Foi tão rápido, passa muito rápido. Quero te agradecer muito, para depois você deixar um recado final. E lembrar que daqui a pouco a gente tem um momento associado, a gente pode ainda fazer inscrição, dá tempo, no e-mail, mandar um e-mail para, deixa eu achar aqui que já perdi o e-mail, eventos@abrhsp.org.br. Agradeço quem participou aqui com a gente.
Vou pedir para você deixar um recado final, né, para o pessoal aí, e a gente se encontra, os associados daqui a pouco aí podem perguntar direto para ti. Pode deixar seu recado final e obrigada, Suzy. Sônia, obrigada a BRH São Paulo e a vocês que nos deram esse crédito de confiança. A transformação digital é muito divertido, gente. É maravilhoso. É lúdico demais se você está aberto e está curioso para essas aprendizagens. Eu aprendi com o meu iPhone coisas que eu jamais imaginei que pudesse utilizar dentro do iPhone. Hoje eu não digito mais aquele catamilho. Eu vou lá, aprendo. Então, assim, a curiosidade, a abertura para o aprendizado e é muito divertido. Que bom que a gente tem a oportunidade de estar vivendo essas ondas e aprender a surfar para não ser engolido por elas. É isso aí. Obrigada, gente. Até uma próxima. A gente se encontra daqui a pouquinho no nosso momento associado. Gratidão. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.